Temos aqui então uma questão da prova de 2011 exatamente sobre essa matéria que estamos vendo. Só que ela é cobrada de uma maneira um pouco mais difícil, pois a questão que acabamos de fazer é uma questão mais direta. Dado o horário, pergunta-se qual a altura da maré. Aqui nessa questão a gente vai fazer um processo um pouco inverso, que tem que utilizar um pouco mais de raciocínio além do que acabamos de ver. Temos aqui a questão dizendo: o carregamento de um graneleiro foi completado às 22 horas e 15 minutos. O navio precisa adicionais 45 minutos a fim de prontificar-se para desatracação. Então notem que se ele está pronto às 22 horas e 15, mas ele precisa ainda mais 45 minutos, então ele só está pronto para sair às 23 horas. Então essa é a primeira informação importante, ele só está pronto para sair às 23 horas. O canal natural e abrigado de acesso ao porto tem profundidade mínima cartografada de 10 metros em vários trechos que não podem ser evitados pelo navegante, inclusive logo no seu início. Então aqui ele está falando que ao olhar a carta do porto, nós vemos que a profundidade mínima da área onde um navio irá passar está marcando 10 metros. O que é esse 10 metros que olhamos na carta? É o nível de redução. Então já temos aí que o nível de redução, a profundidade cartografada, será esses 10 metros aqui. Considerando a situação apresentada e os dados abaixo, calcule até que horário limite aproximado o navio pode desatracar e demandar o ponto de espera de prático e assinale a opção correta. Então, para essa situação, nós temos que a hora indicada é uma hora legal padrão, como ele está dizendo aqui nessa primeira informação. A segunda informação é uma maré do tipo semidiurna, ou seja, podemos utilizar a técnica que acabamos de aprender. A meteorologia não tem interferência nas marés, então nós sabemos que o valor que nós encontraremos na tábua das marés é o que provavelmente vai estar lá na hora, pois o que pode interferir não está interferindo. A margem de segurança no cálculo da altura das marés vai ser zero, então não precisamos adicionar nada ao valor que nós chegarmos no final. O calado do nosso navio tem 11 metros, é um graneleiro em águas parelhas, muito importante esse valor aqui. A profundidade mínima admitida abaixo da quilha é de 1 metro. E o tempo de navegação até sair do canal é de 60 minutos. Então, pegando esse apanhado de informações aí e resumindo, nós temos esse quadrinho aí que eu fiz para vocês. Aqui estão as principais informações da questão anterior e nós temos aqui a tabela indicada na prova para fazer essa questão. Para conseguirmos resolver essa questão, devemos saber essas duas informações aqui que ainda não estão completadas. Notem que se nós temos um calado de 11 metros e a UKC mínima admitida, ou seja, a profundidade abaixo da quilha mínima admitida é de 1 metro, nós precisamos então de uma profundidade mínima de 12 metros. Então vamos colocar aqui, 12 metros. É a profundidade mínima que nós precisamos nesse local. Bom, e se nós temos então uma profundidade da carta de 10 metros, o nosso nível de redução é 10 metros, e nós precisamos de 12 metros, então a altura da maré que a gente necessita é a diferença desses dois valores, ou seja, nós precisamos de 2 metros de altura de maré para resolvermos a questão. Agora, utilizando aquela senoide que nós falamos anteriormente, nós iremos colocar as informações da tábua das marés, que está nesse quadrinho aqui. Aqui é a tábua das marés, aqui é a tabela 1 e aqui é a tabela 2. Vamos preencher então. Nós começamos com uma baixa-mar, depois nós temos uma pré-mar e assim vamos completando. Então nós temos uma baixa-mar, uma pré-mar, uma baixa-mar, uma pré-mar e uma baixa-mar. Então aqui está representado todos esses valores. Vamos colocar então os horários. Às 3 horas e 38 minutos, nós temos uma altura da maré de 1 metro. Às 9 horas e 43 minutos, nós temos 5,7. Às 15 horas e 54 minutos, nós temos 1,1. Às 22 horas, nós temos 5,7 metros.
E às 4 horas e 18 minutos do outro dia, nós voltamos a ter 1,1 metros. O nosso navio ele estará pronto para sair às 23 horas. Então notem que nós estamos nesse ramo aqui na nossa senoide, porque aqui é 22 horas, aqui mais ou menos nesse ponto, às 23 horas, ele está pronto para sair. Isso aqui é uma maré de vazante, nós estamos diminuindo a profundidade conforme o tempo passa. Então, a partir do momento que o navio está pronto para sair, chegará uma hora em que nós estaremos com uma profundidade tão baixa que nós não conseguiremos os 2 metros necessários de altura da maré. Então a gente tem que descobrir que ponto é esse em que nós temos 2 metros de altura da maré, porque a partir desse ponto aqui, o nosso navio não consegue mais navegar. Ele só consegue navegar nessa parte aqui da nossa senoide, onde nós temos uma altura da maré entre 2 metros e 5,7 metros, maior do que 2 metros, que é o que necessitamos. Então, para saber o horário desse ponto aqui, nós devemos descobrir qual o intervalo de tempo que ocorre daqui até a pré-mar ou baixa-mar mais próxima, no caso aqui é uma baixa-mar. É esse intervalo de tempo que nós iremos descobrir. Para descobrir esse intervalo de tempo, nós iremos utilizar de trás para frente o processo, nós iremos começar na tabela 2. Então notem que na tabela 2 nós temos a amplitude, a fração da amplitude e nós temos aqui a correção da altura da maré. Então vamos colocar essas informações de acordo com a nossa situação. Nós temos a amplitude, vamos então descobrir a amplitude desse ramo aqui, que vai ser a diferença de altura daqui até aqui. Se nós temos 5,7 metros aqui e 1,1 metros aqui, nós temos uma amplitude de 4,6 metros. Olhando aqui na tabela, nós temos 4, 5 e 6. 4,6 está mais próximo de 5, então nós utilizamos esse 5 aqui. Vamos pegar essa coluna aqui. A próxima informação que nós conseguimos não é a fração da amplitude. A fração da amplitude vai ser o resultado dessa nossa análise nessa tabela. Nós iremos pegar a amplitude, que é 5 metros aqui, mais próximo de 4,6, e iremos descobrir qual a correção necessária para o nosso ponto. Se o nosso ponto precisa ter 2 metros e aqui tem 1,1, então a correção necessária é 0,9. Olhando na tabela aqui, nós achamos 0,9 nesse ponto. Então descobrimos que a fração da amplitude é 18. Então essa é a primeira informação importante. Vejam que estamos fazendo de trás para frente a questão, pois é necessário. Então 18 é a fração da amplitude para essa nossa questão. Agora, com essa fração, a gente vai para a tabela de número 1. A tabela de número 1, nós iremos colocar a fração aqui, com a duração da enchente, e iremos ver qual o intervalo de tempo desse nosso raminho aqui. Então vamos lá, duração da enchente, nós precisamos saber, enchente ou vazante, né? Precisamos saber esse tempo aqui. Se aqui é 22 horas e aqui é 4 horas e 18 minutos, nós temos que a nossa duração da vazante é de 6 horas e 18 minutos. Vou colocar aqui. Fazendo o cálculo, né, das 22 horas até as 4h18, nós temos 6 horas e 18 minutos. Olhando na nossa tabela, nós temos 5h40, 6, 6h20. O mais próximo, 6h20. Então, vamos usar essa coluna aqui. E nessa coluna nós procuramos a nossa fração, que é 18. Olha aqui, não tem 18, mas o mais próximo é 19. Então, usando essa duração com essa fração, nós descobrimos esse intervalo de tempo aqui, que é 1 hora e 50 minutos. Então acabamos de descobrir que daqui até aqui leva 1 hora e 50 minutos. Então agora tem que fazer o cálculo, né? Se nesse ponto nós temos 4 horas e 18 minutos, retornando no tempo 1 hora e 50, nós temos então 2 horas e 28 minutos. Esse é o horário desse ponto aqui, no ponto onde nós teremos 2 metros de altura da maré. Mas a resposta ainda não é essa, porque nós não podemos sair do porto até
esse horário limite aqui. Por quê? Porque demora 60 minutos para o nosso navio navegar até as águas profundas. Então, 60 minutos antes desse horário, a gente tem que sair, que vai ser o nosso horário limite, porque daí nós iremos navegar durante 60 minutos ainda no ramo seguro. Então, diminuindo mais 60 minutos, nós temos 1 hora e 28 minutos. Esse é o horário limite para nós sairmos com o nosso navio. Olhando para as alternativas, nós vemos que o horário mais próximo é da letra Charlie, que é 1 hora e 20 minutos. Então essa é a resposta, 1 hora e 20 minutos.